Fala, Cruzeirenses até morrer, como é que vocês estão? Beleza? Eu sou Jonathan Souza, chegando aqui para mais um conteúdo no canal Cruzeiro até morrer. Sejam todos muito bem-vindos e vamos trazer o giro de informações do Cruzeiro, atualizando você sobre tudo que sai do cabuloso. Então, a partir de agora, as últimas informações do Cruzeiro. Antes, aquele pedido de sempre para fortalecer e ajudar aqui o nosso trabalho, você deixar o likezão já desde o início. O like ajuda e contribui demais com o nosso trabalho aqui. Nossa meta aqui, ó, 700 likes. Quem puder ajudar a fortalecer, é só deixar o likezão que já vai estar ajudando e muito. Clica no botãozinho de hypar também, se você tiver hype disponível. E se hypar, comenta aí embaixo que você hypou, que você quer ajudar o canal, tá certo? E comenta aí, ó, tô hypando para fortalecer, para ajudar o canal, para ajudar um cruzeirense, que aqui é de cruzeirense para cruzeirense. Se não tiver o hype, só comenta hype aqui embaixo, HYPE. Vou saber que você queria ajudar, mas não tem o hype disponível. Vou estar também deixando um comentário te agradecendo pela moral. Beleza? E aproveita também as promoções embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição, para você estar comprando barato, com desconto e tá ajudando o nosso canal. Vamos puxar as matérias do cabuloso. Cara, eu dei risada demais disso aqui, cara. Eu procurando notícia aqui as informações no X, né? Que olha aqui, ó. Aqui é Vasco, né? Postou lá, ó. Vergonha, Corinthians, Internacional, Botafogo e Cruzeiro. Ainda bem que o Vasco não passa por isso. Não tem nenhum clube cobrando. Já o Botafogo, Cruzeiro, Internacional e Corinthians dá até pena. Toda hora alguém esculachando, tomando transfer ban. O Cruzeiro até perdeu pontos. Só fala a verdade. Estão doendo, mas é verdade. Tá falando aqui o Vascaíno, cara. Olha pra você ver que ponto que chegamos. O Vascaíno tentando fazer piada com o Cruzeiro. Que tá tudo em dia. É um dos três únicos clubes do futebol brasileiro que paga salário em dia, direito de imagem, né? Tá pagando toda a dívida. A gente já tem a recuperação judicial, tá? Nós não tá tentando a recuperação judicial porque faliu, não. A gente já tem a recuperação judicial, entendeu? O Vasco tá sofrendo aí uma dívida recente agora de salário, atraso de salário dentro do Vasco. O Cruzeiro contratou o Gabriel Peck à vista. O Vasco tentou, sei lá, empréstimo, sei lá, nem dinheiro para pagar o Gabriel Peck não tinha. E olha que o Gabriel Peck é uma cria do Vasco. Ele optou por vir para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro paga salário em dia, direito de imagem, FGTS, né? E também comprou à vista o jogador. Pagou 12 milhões de dólares e mais 2 milhões de bônus. Vão dar mais quase 70 milhões de reais, né? E aí também trouxe recentemente o Rojas por 6 milhões de dólares. E no começo do ano o Gerson por 30 milhões de euros. E aí vem Vascaíno, que nem SAF tem mais, porque perdeu a SAF da 777. Hoje vive na mão da associação, uma falsa SAF, né? E procurando aí o rumo de como vai se transferir, já que desse jeito que tá não é permitido. Conseguiu desse jeito na justiça. Mas ainda já mandaram devolver para a 777. Daqui a pouco o Vasco volta para a mão da 777. Vamos ver, né? Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião sobre isso aí. Beleza? Comenta bastante aí. Certinho? Vive em Nárnia esse cara. Esse cara tá morando em Nárnia e só ele não percebeu ainda. Tá vivendo em uma caverna, cara. Mas vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. Essa informação tá bombando aí, vindo da imprensa do México. Deixa eu só aqui traduzir, né? Traduzir para o português, para a gente trazer tudo que envolve essa possibilidade, né? Tá aqui, ó, Rômulo Zuarghi. Rômulo Zuarghi está despertando o interesse do Cruzeiro do Brasil. Edu Torres informa que o meio-campista do Tigres está na mira do clube brasileiro, a pedido do técnico Arthur Jorge. Até o momento não há nenhuma proposta formal do Cruzeiro, mas o clube possui recursos financeiros e recentemente fez uma contratação de 30 milhões de dólares. Falando aqui do Gerson, né? O Gerson foi 30 milhões de dólares, né? 27 milhões de euros. Segundo o Transfer Market, Rômulo está avaliado em 6 milhões de euros. Tá aí na tela para vocês o Rômulo que jogou
no Internacional aqui no Brasil e também jogou no Atlético, né? Jogou no Atlético, teve passagem boa aqui pelo Atlético e também do Inter e depois acabou fechando com o Tigres do México. Será que existe essa possibilidade? Recentemente a gente trouxe aqui no canal, né, o Thiago Fernandes, há 4 dias atrás, mais ou menos, 4, 5 dias atrás, ele descartando essa possibilidade, mas agora voltou mais forte, porque a imprensa mexicana está falando muito desse assunto. Eu vou trazer uma outra fonte também, trazendo a mesma informação, mas eu queria antes saber de vocês se seria um jogador, esse primeiro volante que o Cruzeiro procura, se seria um jogador ideal para ser esse primeiro volante reserva ou até mesmo brigar por posição com o Lucas Romero. Uma pergunta que eu deixo para você responder aqui embaixo nos comentários. Tá aí, o Rômulo seria uma boa opção para o Cruzeiro ou não? Usa o espaço de comentário para você falar. Vamos aí trazer mais outra fonte aí que envolve essa mesma negociação. Olha aí. Para mostrar para vocês, está aqui no Médio Tempo também, um dos principais portais também lá mexicano, né? Traduzir também aqui para o português. Eles querem trazê-lo de volta, e é uma bandeirinha do Brasil ali. Segundo informações do Edu Torres, o Rômulo Zuargue está na mira do Cruzeiro do Brasil para integrar seu elenco, já que o técnico português Arthur Jorge o admira. Embora não haja nenhuma proposta formal, dinheiro não seria o problema, pois o clube tem recursos financeiros para contratá-lo. Tá aí então mais um trazendo, né, essa informação, e não só esses, tem outros portais também falando dessa notícia. Eu queria saber o que vocês pensam, hein? Use o espaço de comentário, lembrando que o Cruzeiro sim está atrás de um primeiro volante e o Rômulo pode ser sim uma opção. Mas ele teve passagem aqui pelo Inter, teve também pelo Atlético e seria uma boa para o Cruzeiro? Responde aí embaixo nos comentários, a gente trazendo para você também debater aqui embaixo nos comentários, beleza? Vamos aí trazer a próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. E na ação, JP Machado trouxe a informação de que o goleiro Matheus Cunha foi oferecido ao Internacional, que avalia as condições de uma possível negociação. Segundo a apuração, o plano A do Colorado é o goleiro Contreras, do Barcelona de Guayaquil, do Equador. O clube gaúcho chegou a acertar as bases salariais com o atleta, mas a pedida da equipe equatoriana fez com que as conversas esfriassem. Apesar disso, a negociação ainda não está encerrada. Diante desse cenário, o Internacional vê Matheus Cunha como plano B e analisa a viabilidade do negócio. Nesse momento, o clube não tem condições de apresentar uma proposta de compra pelo goleiro. Assim, caso avance nas tratativas, a tendência é que faça uma oferta por empréstimo com opção de compra. A verdade é que o Internacional busca um goleiro para ser reserva do Rochete. Matheus Cunha é um dos nomes analisados pela diretoria. Do lado do Cruzeiro, não haverá resistência para negociar o jogador caso receba uma proposta. A informação também com Dan Abreu e o Antônio Oliveira da GZH. Primeiro, Itatiaia e também Samuel Venâncio. Então, galera, a história é o seguinte: o Cruzeiro ofereceu o goleiro, mesmo sabendo, com todo respeito ao Internacional, mas as últimas negociações com o Cruzeiro, a maioria foi calote, né? Mas o Cruzeiro olha para a situação do Matheus Cunha e fala: caramba, é melhor tomar um calote do Internacional do que manter o Matheus Cunha por aqui. Então, o Cruzeiro corre o risco de tomar mais um calote do Internacional, mas ele prefere tomar o calote do que manter o jogador. Talvez transferindo o jogador para o Internacional, quebra o contrato com o jogador e não precisa pagar o salário. E aí é mais fácil ter essa transferência do que quebrar um contrato indireto ali com o jogador, né? Seria mais difícil. Então o Cruzeiro vai e libera o Matheus Cunha para o Internacional. Mas o Inter ainda quer o Contreras. Mas a pedida lá do clube, que não é tão alta assim, mas o Inter se assustou com a pedida e pode desistir do negócio, e agora o plano B é o Matheus Cunha. Deixa aí a visão de vocês, a opinião de vocês sobre isso, e vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. E na ação, o Samuel Venâncio trouxe na live ontem à noite uma informação que o salário do Wesley seria menos de 1 milhão por mês
e que mesmo assim já é muita coisa para um jogador que não produz. O Samir Carvalho disse que no Corinthians seria em torno de 1,5 milhão, mas há uma tentativa de redução desses vencimentos. O jogador ganha na Arábia 2 milhões mensais. Que isso, hein, cara? 2 milhões por mês, né? E no Cruzeiro seria metade disso aí, né? Praticamente, né? E um jogador que seria o reserva do Sinisterra aqui, né? Mas ainda tem alguns torcedores que gostariam de ver o Wesley por aqui. E você que está assistindo esse conteúdo, use o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, mas boa parte da imprensa aí achando bom que não deu certo, né, essa chegada do Wesley por aqui. Use o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. Uma próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. E Nação Azul, na live também o Samuel falou sobre as questões de investimento do Pedro Lourenço, que já desembolsou mais de R$1 bilhão no Cruzeiro. É isso mesmo. Mesmo tendo muito cruzeirense ainda cobrando contratações, reforços, desde quando chegou no Cruzeiro em meados de 2024, já foram gastos 1 bilhão ou mais de 1 bilhão com o Cruzeiro em contratações. Uma mudança nova de rota vem sendo discutida no clube. Arthur Jorge foi mais um a falar que a torneira não está aberta, mas as contratações chegarão, saídas devem acontecer e o clube sempre atento às oportunidades de mercado. Acho que já é unânime a contratação de um primeiro volante. Vamos para cima, né? E o Cruzeiro está, falei agora há pouco o nome do Rômulo, né? O Cruzeiro está procurando esse jogador. Eu vejo muitas críticas em cima do Pedro Lourenço, não concordo com essas críticas. Eu acho que errar é humano também, né? É claro que o Pedrinho não queria fazer contratações, gastar milhões em jogador que dá para dar errado, né, gente? É uma perda para ele, né? Investir em um jogador que vai dar errado. Então ele não quer que dá errado, mas de vez em quando acontece, né? Algumas apostas não surtem efeito, né? Mas o Pedro Lourenço tenta fazer algo positivo pro Cruzeiro. Como eu falei, 1 bilhão. Me fala qual cruzeirense teria essa ousadia de gastar 1 bilhão com o Cruzeiro. Claro que muita gente vai falar, eu teria se eu tivesse essa grana. Mas quero ver ter essa grana para gastar, né? É complicado. Mas usa o espaço de comentário para você falar a sua visão, a sua opinião sobre tudo isso, tá certo? Certinho? E segundo a informação do Dan Abreu, o Cruzeiro tentou a contratação do atacante Brian Rodrigues antes de fechar com Gabriel Peck. Por meio de intermediários, o clube mineiro fez contato com os representantes do atleta, porém o negócio não caminhou. Um dos poucos destaques aí do futebol uruguaio na Copa, o jogador de 26 anos deseja deixar o clube mexicano e deve ser negociado nesta janela de transferência. Tá aí, informação do Dan Abreu. Então o Cruzeiro foi atrás de um baita jogador, o Brian Rodrigues na tela. Cruzeiro que sonha com o Brian Rodrigues já tem bastante tempo, né? E tentou a contratação. Eu queria saber a opinião de vocês. É claro que a gente não pode aqui querer comparar o futebol, né? Até porque o Gabriel Peck já está no Cruzeiro, tem que ser apoiado aí pelo torcedor, né? Mas eu gostaria de saber a visão de vocês, hein? Você prefere o Gabriel Peck ou tentaria o Brian Rodrigues? Use o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. Comenta aí embaixo. Mas o Cruzeiro tentou, acabou não conseguindo fechar o acordo e depois contratou o Gabriel Peck. Comenta aí, quero saber o que vocês pensam, beleza? Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. O Cruzeiro prepara o último teste da intertemporada antes da retomada aí das competições oficiais. Nos próximos dias o clube deve confirmar a realização de um jogo-treino. Jogo esse que deve acontecer no dia 16, né? Terá 2 jogos, segundo o Arthur Jorge, um pela manhã e o outro na parte da tarde. E um desses jogos será contra o Ipatinga, tá? Esse jogo na Toca da Raposa 2. A informação também da Itatiaia Sport, tá certo? Então o Cruzeiro tem 2 jogos treinos para fazer no dia 16 e um desses jogos contra o Ipatinga. E o Cruzeiro se preparando para a volta ao Campeonato Brasileiro.
Não é isso? Deixa aí a opinião de vocês. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. A informação tá aqui no portal Cruzeiro Notícia do meu irmão Peron. E tá aqui a informação. Grana à vista, cria das categorias de base do Cruzeiro, Robert está na mira do Braga de Portugal. O atacante de 21 anos tem contrato até 2029 com o Copenhague da Dinamarca, clube pelo qual disputou a última edição da Liga dos Campeões. As conversas acontecem há algumas semanas. Inicialmente, o Braga sinalizou o interesse de contratar Robert por empréstimo, mesmo com uma compensação financeira pela cessão temporária. Os dinamarqueses recusaram a proposta. O Copenhague segue negociando com o clube português e deixou claro que só aceita liberar o atacante de maneira definitiva, abrindo as conversas a partir de 7 milhões de euros, cerca de 40,8 milhões de reais na cotação atual. Que isso, hein? E o Cruzeiro vendeu a troco de bala, né, cara? E o Cruzeiro detém 15% dos direitos econômicos de Robert. Caso a transferência seja concretizada por esse valor inicial, a Raposa receberia 6 milhões de reais. Já é maior do que a primeira venda que o Cruzeiro fez, né? A expectativa é que o Braga apresente uma nova proposta nos próximos dias. Recentemente, Robert também recebeu uma oferta do clube da primeira divisão da Turquia, mas entende que o futebol português representa uma oportunidade melhor para a evolução da sua carreira. Tá aí a informação do GE e também do meu amigo Peron, trazendo essa notícia aí. Robert, que vai custar acima dos 41 milhões, né? E o Cruzeiro pode ganhar 6 milhões com essa venda. O que vocês acharam dessa notícia? Use o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, tá certo? Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. E vamos de informação do Cruzeiro, Mercadão da Bola. O Cruzeiro monitora a situação do Gustavo Nunes após sair do negócio, né, da negociação envolvendo o atacante Wesley, né? O Cruzeiro ficou irritado com a situação e desiste do negócio. Depois de encerrar as tratativas pelo Wesley, o Cruzeiro monitora o ponta Gustavo Nunes, atualmente no Banfield, como uma opção para reforçar o elenco nessa janela de transferência. A ideia da diretoria é tentar uma negociação nos mesmos moldes discutido anteriormente, empréstimo com opção de compra ao fim do vínculo. Neste momento, o jogador é um dos nomes observados pelo clube e segue no mercado em busca de reforços para a ponta. Só para deixar bem claro, o Cruzeiro não pretende investir. O Cruzeiro quer achar um jogador igual eram os moldes do Wesley, um empréstimo por uma temporada e aí no final do contrato ver se quer comprar ou não o jogador. Mas a vontade do Cruzeiro nesse momento não é colocar a mão no bolso, é trazer um jogador emprestado e aí pagar o salário do jogador e aí se rolar uma boa conexão, né? Se o jogador render realmente pelo Cruzeiro, o Cruzeiro no final do empréstimo vai lá e compra o jogador. Tentou fazer isso com o Wesley, acabou não indo pra frente, né? O Wesley quer jogar no Corinthians, né? E o Corinthians teve agora o outro transfer ban, né? Hoje saiu a notícia de mais um transfer ban no Corinthians. Talvez o Wesley vai ter que sentar, porque em pé vai cansar de esperar, né? Mas o Cruzeiro, né, certinho, né, desistiu aí do Wesley e tá atrás aí do Gustavo Nunes. O que você acha desse nome? Usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, mas como eu falei, o Cruzeiro não pretende colocar a mão no bolso para contratar. Ele quer achar um jogador por empréstimo. Tá errado não, tá? Tá errado não, né? Empréstimo e aí no final do vínculo ele ou tem uma obrigação de compra ou ele tem uma opção de compra, né? E aí, se ele decidir comprar, ele compra no final do empréstimo. Deixa aí a sua visão, a sua opinião. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. Informar para vocês que o volante Lucas Romero não enfrentará o Internacional pelo Brasileirão. O jogador está suspenso por acúmulos de cartão amarelo. Então, tá fora contra o Flamengo na Libertadores e também na volta do Cruzeiro agora contra o Inter no dia 22, né? Então, por isso que o Arthur vem insistindo no Matheus Henrique, porque o Matheus Henrique vai ser o substituto do Lucas Romero tanto no jogo contra o Inter como também no jogo contra o Flamengo, né? Eu subiria o Hickman,
Murilo Hickman seria a minha opção para a vaga do Lucas Romero. Mas quem que é Murilo Hickman, né? Jogou onde, né? E por isso, infelizmente, ele não tem oportunidade. Não é isso? Uma próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. E Nação Azul, meia retorna ao Cruzeiro após empréstimo e aguarda decisão sobre o destino. O Guimeira não será aproveitado na equipe mineira e deverá ser negociado. Então, jogador que chega ao Cruzeiro não foi aproveitado no clube que estava emprestado e retorna ao Cruzeiro. Mas o Cruzeiro não conta com o jogador e vai reemprestá-lo. Tá na toca nesse momento. Mas eu queria tirar uma dúvida com vocês. O Cruzeiro deveria aproveitar o Guimeira ou realmente tem que emprestar ele para um clube para ter uma rodagem? Use o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. Campeão aí da Copa São Paulo com o Cruzeiro, foi destaque, né, na Copinha, e depois, logo em seguida, o Cruzeiro emprestou ele e agora retorna ao Cruzeiro. Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião, uma próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. Olha, vou ser bem honesto, complicada a vida do Cruzeiro na Libertadores. Cruzeiro, as contratações feitas foram para reposição de jogadores que saíram, né, tanto do lado esquerdo ali. Na saída do Kaique Bruno veio o Gabriel Rojas, tudo bem. É um 6 por meia dúzia, tem qualidade também o Gabriel Rojas e já deu até assistência nesse jogo treino contra o Grêmio, né? E o Gabriel Peck chegou na saída do Christian. Então houve ali um 6 por meia dúzia também, só que o Christian era o motorzinho do time, né? O Christian, o Gabriel Peck ainda vai ter que mostrar futebol para corresponder o que o Christian fez, né? Que o Christian realmente era um jogador importante, a torcida já tinha o seu apego aí pelo Christian. O Peck vai ter que mostrar, mesmo que eu gostei também da estreia do Peck, tá? Gostei muito. Errou pênalti? Errou. Acontece. Mas eu gostei muito da estreia dele, tá? O Cruzeiro até agora só fez reposições. O Cruzeiro não melhorou o plantel. Ele fez reposições de jogadores que saíram, teve que ir no mercado contratar, né? Mas olha o Flamengo. O Flamengo tá na mira de 2 nomes para reforçar a equipe e ambos são argentinos, tá? Thiago Almada, e uma informação, e muita gente vai falar assim, ah, caramba, o Flamengo tem dinheiro. Não, o Flamengo tá pegando um empréstimo de um banco americano porque não tem dinheiro para contratar o Thiago Almada. Aí você vai falar, caramba, o Flamengo sem dinheiro? Sim, o Flamengo não tem condição de bancar, então o Flamengo tá pegando um dinheiro lá nos Estados Unidos para tentar bancar o Thiago Almada. E ao mesmo tempo tá tentando trazer o Orreda também, né? Que é o Martinho Orreda, 27 anos, Thiago Almada 25 e o Orreda 27 anos. Olha para você ver aí, que a vida do Cruzeiro tá complicada demais para esse jogo de oitavas de final da Libertadores. O que vocês acharam da movimentação do Flamengo em comparação com a movimentação do Cruzeiro? Use o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. E só para completar a informação, ó, tá aqui no Sport TV, ó. Reviravolta com Almada. Após ter investida recusada em junho, o Flamengo tenta outro movimento para o aporte de um banco americano para conseguir a contratação de Thiago Almada e atravessar o possível acerto com o River Plate. Então o Flamengo vai pegar esse dinheiro aí com um banco americano para tentar a contratação do Thiago Almada, beleza? Uma próxima informação, simbora. Só trazer um detalhe que é para vocês opinar, tá certo? Eu vou trazer porque tá tendo muita reclamação aí na internet devido à movimentação do Cruzeiro e tudo mais. Eu peguei aqui uma reclamação para trazer e para vocês opinar aqui embaixo nos comentários, beleza? Tá aqui no Redação 5 estrelas. Onde tá a turma que comentou que a janela estava fechada e que o mercado tá frio para todo mundo? Daqui 10 dias volta o Brasileirão e tudo indica que o Matheus Henrique vai fazer raiva na gente de novo contra o Flamengo. O Cruzeiro precisa de um volante desde o início do ano passado e nada até hoje. Sobre usar o Marquinhos no Brasileiro, o Wanderson, o Chico da Costa, hoje nem estou tão no desespero, igual um povo que eu vi por aqui. Duvido que vão usar eles. Vejo muito mais o Arthur Jorge colocando eles para acender um alerta na diretoria por desfalques como Arroio e Neisser.
tá aí, né? O pessoal rebatendo bastante aí. Arthur Jorge pediu ponta canhoto, tem 3 semanas, né? Mas é isso. Quero saber a opinião de vocês. Há uma crítica aí que o Cruzeiro tá se movimentando pouco. E aí o torcedor aqui faz uma cobrança. Cadê a turma que tá falando? Calma, a janela acabou de abrir, né? O Cruzeiro vai fazer ainda as movimentações. Ninguém tá contratando até agora. E o Cruzeiro com calma vai fazer. E na coletiva, né, o Arthur Jorge não deu muito indício de contratação, não. Ele falou que só não pode perder jogador, né? A fala é, enquanto tiver a janela disponível, tamo aí, né? Mas a gente não pode perder jogador. E rasgou elogios pro Matheus Henrique, dizendo que as falhas não foram do jogador ali como cabeça de área. Sendo que o Cruzeiro tomou bola nas costas praticamente nos 3 gols, né? Um gol foi de pênalti e tal, mas tomou bola nas costas ali na criação desses 3 gols. É isso aí, turma. Chegou até o final desse vídeo. Faz aquele favor para ajudar aqui o nosso conteúdo, o nosso canal. Deixar o likezão, tá certo? Nossa meta aqui, ó, 700 likes. Quem puder dar essa moralzinha aí pro crescimento do canal, para desenvolver o canal, deixa aí o likezão. Também clica no botãozinho de hypar se você tiver hype disponível, tá certo? Se tiver hype, deixa o hype e comenta aí embaixo. Ó, tô hypando para ajudar o canal, para fortalecer o seu trabalho, de cruzeirense para cruzeirense, tá certo? Se não tiver o hype, só comenta hype aqui embaixo, HYPE. Também vou estar deixando um comentário te agradecendo pelo apoio, pela moral. Deixou hype, vou comentar. Se não tiver hype, comenta hype, que eu também vou comentar te agradecendo. Beleza? E faz o seguinte também, aproveita as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição. Produto chegando a mais de 60% de desconto. É só você conferir. Clica no link da descrição, pesquisa o produto que você quer comprar e aí você confere o desconto. Beleza? Tamo junto, conto com vocês. Quer comprar barato? Com desconto, Mercado Livre ou Shopee, compra aqui através do canal Cruzeiro até morrer. Um abraço, fica com Deus, nos vemos no próximo conteúdo. Fui!